Então, o que é cachê? Alguns vão falar cachê, outros vão falar cachê, mas não importa a forma que nós vamos falar. É basicamente um local de armazenamento temporário de dados para aumentar a velocidade de carregamento. Vamos imaginar este cenário. Temos aqui o nosso usuário e ele vai ter uma certa demanda de informações a qual ele vai requisitar por estar navegando ali com seu computador ou com seu celular. E essas demandas vai para algum servidor, é onde que está hospedado o nosso site. Nós colocamos nosso site no ar e em qualquer parte do mundo onde tiver acesso à internet será possível requisitar essas informações. Então vamos ter ali no servidor as linguagens PHP, que são as linguagens back-end, vamos ter o nosso banco de dados onde está salva as informações e todas essas informações são interpretadas pelo código PHP e logo será retornado os dados para o usuário. Então é interpretado o código PHP e retorna esses dados totalmente interpretados. E geralmente esse tempo onde que o usuário ele faz a requisição desses dados até o retorno da primeira informação, então ele leva um certo tempo. E esse tempo de carregamento, onde vai retornar essa primeira informação, é chamado de TTFB, o Time to First Byte, ou seja, o tempo para o primeiro byte chegar até o usuário. Como assim? Quando ele aperta, por exemplo, o botão Enter para carregar algum site, ele leva um certo tempo até que essa demanda chegue até o servidor e ali é interpretado o código PHP, vai pegar do banco de dados todas as informações necessárias que o usuário esteja requisitando e logo é retornada essa informação para o usuário. E quando dá o primeiro sinal de dados retornado ali do nosso servidor, isso é chamado de tempo TTFB e leva um certo tempo para carregar. E quanto mais pesado o nosso site for, ele vai demorar mais tempo para interpretar e consequentemente vai levar mais tempo para retornar esta informação. E para melhorar esse tempo onde o usuário requisita essa informação, vai influenciar muito o tipo de servidor que você esteja usando, a qual você pode analisar os vários tipos aí de hospedagem que tem disponível no mercado, e também é importante que você aplique uma CDN aí também no seu site. É como se fosse um servidor extra onde vai fazer uma cópia do seu site e assim fornecer as informações de forma mais rápida aí para o usuário. Mas não é isso que nós vamos aprender nesta aula. Nós vamos aprender como que nós podemos otimizar o nosso código que está no servidor. Lembrando que o nosso usuário ele requisita, é interpretado esse código PHP, ele leva um certo tempo para interpretar e depois ele vai retornar para o usuário. Então vamos diminuir o tempo de interpretação, já vamos deixar que esse código já esteja interpretado e já volta interpretado aqui para o usuário. Então a informação vai para o servidor, ele já retorna de forma mais rápida porque o código já está interpretado. Então basicamente isso que funciona a cachê, ele interpreta e ele fica salvo todo esse código já interpretado. Então vamos entender agora de forma ilustrada. Temos aqui o nosso usuário, ele tem uma demanda de informações que ele está requisitando ali do banco de dados e agora desta vez não vai retornar direto para o usuário o arquivo interpretado. O que nós vamos fazer? Primeiro criar um cachê desses arquivos, interpretar e salvar dentro de um cachê e nós podemos agora criar um arquivo HTML, porque nós sabemos que um arquivo HTML ele é bem mais rápido para carregar, porque ali não temos códigos para ser interpretado, temos simplesmente os códigos mais básicos, a qual é mais interpretado de forma mais rápida pelo navegador. E em seguida mostramos esse arquivo ali para o usuário. Então agora nesse cenário o carregamento vai ser de forma mais fácil, mas nós temos uma questão lógica aqui. Nós primeiramente temos que verificar se o cachê foi criado, se existe esse arquivo já com os códigos PHP totalmente interpretado. Se tiver interpretado, então nós vamos mostrar o arquivo cachê. Agora, se não tiver, nós temos que criar um cachê e depois em seguida mostrar esse arquivo para o usuário. É basicamente simples a verificação se está criado ou não. Se não estiver criado, nós criamos este arquivo. E lembrando também, quando nós estamos falando de cachê, é necessário também nós verificarmos o tempo em que foi criado este cachê ou o tempo que o usuário acessou, porque sabemos que nós trabalhamos com páginas dinâmicas, eu vou explicar em detalhes também, onde as informações são atualizadas e nós não queremos que sempre mostre o mesmo arquivo cachê, porque as informações são atualizadas no banco de dados e o arquivo de cachê ele já está interpretado. Então nós precisamos também atualizar sobre horário também. Mas nesta aula nós não vamos entrar em detalhes sobre isso, apenas como criar um cachê e eu posso explicar também uma aula aí mais avançada como que nós podemos trabalhar com o horário também de forma mais dinâmica, que é muito importante quando nós estamos falando sobre o cachê.